Então, a primeira revelação Entonces la primera revelación que precisamos ter, es que necessitamos que ter, necesitamos tener é do Cristo, es de o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo. Mas observe uma coisa. Pero observe Depois algo. de receber esta primeira revelação, Después de haber recibido esta primera Jesus revelación, imediatamente introduz uma segunda. Jesús ahora introduce una Ele segunda. diz, eu também te digo. Yo también te digo, Seria como dizer, sería como decir, o Pai te revelou quem el sou Padre eu, te ha revelado quién soy yo, porque aí está o fundamento. porque ahí está el fundamento. O Pai te revelou o El fundamento, Padre te ha revelado quién es el fundamento. então agora eu vou te revelar sobre a Entonces te edificação. revelaré lo que es la sobreedificación. Tu és Tú eres Pedro, Pedro, Petros, Petros, um pequeno fragmento de rocha, de pedra. un Uma pequeño pequena fragmento pedra. de roca, Como nós que somos muitas pedras desse mesmo como edifício. nosotros que somos muchas piedras de este mismo edificio. Sobre esta pedra, Sobre esta pedra, e aí ele muda para Petra, Petra, e não Petros, cambia Petra, no Petros, sino para Petra, pedra, para rocha. roca, Mas qual rocha? más que roca. Porque também te digo También te que digo, tu és Pedro, tú eres e sobre Pedro, esta pedra, y sobre esta esta piedra, pedra é Pedro? Não. Pedro não teria, esta piedra es Pedro, Pedro no, não teria esse encargo él no tiene este encargo, de esta levar, carga de levar a de igreja. llevar la iglesia en los hombros. Não, não. No, no, Sobre esta pedra. sobre esta Sobre a pedra, revelação que você recebeu do meu Pai de quem sou eu. sobre la revelación que tú has recibido de mi Padre de quién soy yo. Essa é a pedra. Esta es la Essa é pedra, a rocha. esta es la roca, Sobre essa rocha sobre esta roca edificarei a minha igreja. edificaré mi iglesia. Então observe que a revelação da igreja, Entonces mire que la edificación de la a iglesia, revelação, la revelación, perdão, irmão, a edificação da igreja la edificación de la iglesia não nasce no nace na revelação da igreja. en la revelación de la Tem pessoas que iglesia. estão estudando a igreja, Hay personas que están estudiando la iglesia, não vão compreendê-la, no podrán porque ela comprenderla, faz parte do mistério de Cristo. porque la iglesia hace parte del misterio de E Jesucristo. se é mistério, Y si es você misterio, tem que ter revelação. tú tienes que tener E revelación. como começa a revelação? ¿Cómo empieza la revelación? Do que é a igreja? De lo que es la iglesia, Não, não. De Não. quem Cristo é. de quién es Cristo. Então começamos a conhecer a Cristo. Empezamos a conocer a Cristo, Vamos começar a entender a empezamos igreja. a entender la Porque a iglesia, igreja é o corpo de Cristo. porque la iglesia es el cuerpo de Você não Cristo. pode entender o corpo se você não conhece Tú o no puedes cabeça. entender el cuerpo si no conoces la Se cabeza. você conhecer a cabeça, Si tú conoces la cabeza, naturalmente você vai conhecer o corpo. naturalmente conocerás el cuerpo. Mas se você estuda Pero si o que é o corpo, estudias lo que es el cuerpo, aí você fica especializado em conhecer muitas questões entonces te relacionadas ao corpo. especializas en conocer muchas cuestiones relacionadas al cuerpo, Mas, irmãos, a fonte do corpo não é o corpo mesmo. pero la fuente, de, hermanos, del cuerpo no es el cuerpo, É a cabeça. es la cabeza. Então essa é a ordem da revelação. Entonces la orden es así. Pedro recebe uma revelação do Pai. Pedro recibe una revelación del De Padre, quem é Jesus? de quién es Jesús. Então quando Pedro vê a Jesus, Entonces cuando Pedro ve a então Jesús, Jesus falou, você já me viu, você é como se dissesse, o Pai te mostrou quem sou eu. entonces Jesús le dice, el Padre te ha enseñado quién soy yo. Ele não disse, mas é como se dissesse. Él no ha dicho esto, pero es como si lo hubiera dicho. Porque ele diz assim, também Porque, te él lo digo. dijo, porque ha dicho así. También te digo, Esse também faz a ligação este también hace una ligación da revelação que ele de recebeu la revelación que ha recibido do Pedro Pai, del Padre, de quem é Jesus, de quién es Jesús, faz a ligação hace la ligación com aquilo que ele vai receber de Jesus. con lo que él va a recibir de Jesús, Do que é a igreja. de lo que es la iglesia. Então, irmãos, Entonces, hermanos, lembro de um irmão no Rio me acuerdo de un hermano en Río que era doutor em teologia, que era em doctor divindade. en Era mestre em divindade. era maestro en Ele fez divinidad. mestrado em Ha divindade. hecho Divinidades. Em divindade. divinidad. E um dia ele chegou para uma irmã Un día llega una hermana e essa irmã conhecia muito pouco, mal do Novo y Testamento. esta hermana conocía muy poco del Nuevo E esse Testamento. irmão é doutor em divindade. Este doctor es doctor en divinidad. Ele fez teologia, Ha hecho teología, fez pós-graduou-se se ha posgraduado e aí en defendeu a teología tese acerca da y ha hecho Trindade. una tesis sobre la Trinidad. E aí estava esse irmão
grande posição. Entonces estaba este hermano en esta gran E posición. aí essa irmãzinha que conhece Estava mal aí esta irmãita. três capítulos de Mateus. Que conocía como 3 capítulos de Mateo. E aí ele foi até ela. Entonces ha ido hasta ella. E eles moram na mesma Y cidade. viven en la misma ciudad. E você sabe que o princípio da palavra de Deus Tú sabes que el principio de la palabra de é Dios candeeiro em cada es un cidade. candelabro en cada ciudad. Então, e o que é esse candeeiro? Entonces, ¿qué es este candelabro? É a somatória Es la soma de todos os filhos de de Deus, todos los hijos de Dios, legítimos filhos de Deus, legítimos hijos porque de não Dios, pode entrar ninguém pela janela, porque no puede saltar nadie por la tem que entrar ventana. pela porta. Hay que entrar por la puerta. Então, todos os legítimos filhos de Entonces, Deus todos los legítimos que hijos de foram Dios lavados e remidos pelo sangue que han de sido Cristo lavados y redimidos por la sangre de fazem Cristo, parte do único candeeiro hacen parte del único que candelabro existe nessa que cidade. hay en esta ciudad. Então, quando o Senhor olha Cuando el Señor mira desde os céus, desde los cielos, ele não vê esse, nem aquele outro. Él no ve ni a este, ni a aquel, ni a aquel otro. Na verdade, ele vê dois homens. Apenas ve 2 hombres. Ele vê um antigo Ver un antiguo e ele vê um novo em Cristo Jesus. y ver un nuevo en E Jesucristo. essa é a sua En igreja. Cristo Jesús. E Y essa esta é a es sua su igreja. iglesia. E esse irmão vivia na mesma localidade Entonces este dessa hermano vivía en la misma localidad de esta hermana. E agora vem aquela pergunta Y maravilhosa. ahora viene la pregunta maravillosa. Essa é uma espécie de pérola que Es foi una lançada. especie de pérola que ha sido lanzada. E a no sé. pergunta era, La pregunta es, irmã, hermano, qual é a sua igreja? ¿cuál es tu iglesia? O que isso parece para vocês? ¿Qué parece a vosotros? Esse ¿Qué os irmão, parece? esse irmão é doutor em Este divindade. hermano es doctor en divinidad. Hoje rimos lá dessa situação. Hoy nos reímos de esta situación. Inclusive ele. Incluso él. Mas o assunto é, Pero el asunto como es, alguém que é especialista na cabeça como alguien que es especialista en la cabeza pode não conhecer o corpo? puede que no conoce al cuerpo. Porque essa não é uma pergunta adequada. Porque esta no es una pregunta A adecuada. revelação de Cristo, La revelación de Cristo, da revelação de Cristo, de la revelación de Cristo, nasce a igreja. nace la A iglesia. igreja é uma extensão de Cristo. La iglesia es una extensión de Se Cristo. você não vê a Cristo, Si tú no ves a Cristo, você não vai ver a igreja. no vas a ver la Quanto iglesia. mais você vê a Cristo, Cuanto más tú ves a mais Cristo, você vê a igreja. más ves la iglesia. Então não estou dizendo que você não viu nada da igreja. Entonces no estoy diciendo que no habéis visto nada de la Alguma iglesia. coisa temos visto. Algo hemos visto. Nós sabemos que temos visto. Sabemos que hemos visto. Mas sabe qual é a medida do que vimos sobre Mas a ¿sabe igreja? cuál es la medida de lo que hemos visto sobre la A iglesia? mesma medida que vimos sobre La Cristo. misma medida que hemos visto de Cristo. Quanto mais você vê sobre Cristo, Cuanto más ves sobre quanto Cristo, mais seus olhos são abertos para ver a cuanto Cristo, más vuestros ojos son abiertos para ver a então Cristo, mais você vê a igreja. más tú ves la E ver iglesia. a igreja está relacionada a todo o seu Y propósito ver e la iglesia finalidade está relacionado con todo su propósito y su e sua realidade. realidad. Então a igreja nasce, irmão, ela é aquela extensão. Entonces la iglesia nace, hermano. Depois que o seu lado foi Es perfurado, la extensión, después de que su lado ha sido perforado, aí saiu sangue e água. ha salido sangre y agua. Esse sangue foi para perdoar todos os Y este nossos sangre ha pecados. sido para perdonar todos nuestros pecados. E aí tem os dois aspectos da vida cristã: Y en este momento están los dos aspectos de la vida cristiana. sangue e água. Sangre y agua. Sangue para apagar e perdoar todo o Sangre negativo. para borrar y borrar E apagar todo lo todo que o es negativo. E a água Y la para agua nos introduzir no novo. para nos introducir en No el novo. nuevo. A vida velha passou La vida vieja ha e pasado agora somos nova y criatura. ahora somos nueva criatura en Cristo De Jesús. onde saiu o sangue e a água? ¿De dónde ha salido la sangre y la agua? Do seu lado. De su lado. Alguns especialistas vão mais além. Algunos especialistas llegan un poco más Diz que lejos. em volta do coração existe um líquido pericárdio. Dice que alrededor del corazón existe un líquido Pericardio, pericardio, que é um material aquoso. que es un material Aquoso. aquoso de agua. Sim. E só havia, nesse momento, Y solo había en este momento uma possibilidade de sair água. una posibilidad de salir agua. Então parece que a lança que foi projetada do seu lado Entonces parece que la lanza que ha sido proyectada a su lado pode ter chegado até o seu haya coração llegado hasta su corazón e rompido essa bolsa. y roto esta bolsa. Então desceu essa água. Entonces bajó esta, Então descendió a esta água, se partirmos desse entendimento, Entonces si partimos de este entendimiento del a agua, água que nos dá a nova vida la agua que nos da nueva vida vem do coração de Deus, viene del corazón de Dios, que foi totalmente entregue por que fue totalmente entregado por nosotros. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Então penso, irmãos, que Hermanos, pienso que vai ficando mais claro para nós
va quedando más claro para que a nosotros. maneira mais segura Y la manera más segura de vivermos a vida da de igreja vivir la vida de la iglesia é termos uma experiência es tenernos una experiencia progressiva progresiva e ascensional y ascendiente da pessoa de Jesus de la Cristo. persona de Jesús. Quanto mais conhecemos, Cuanto más conocemos a Cristo, mais então conhecemos más conocemos a igreja. la iglesia. Mais somos saturados dele Más somos saturados de e Él, mais a vida da igreja vai aparecer. más la vida de la iglesia aparece para nosotros. Porque senão o que seria? Si no, ¿qué sería? Um grupo Un grupo com boas obras, con buenas com obras, boas práticas. con buenas prácticas, Mas não é isso o propósito de Deus. pero este no es el propósito. Deus está comunicando o seu Filho a Dios nós. está comunicando su Hijo a Ele está nosotros. comunicando a sua natureza. Está comunicando su O que naturaleza. Deus a quer nosotros. ver, quer nos... Lo que Dios quiere ver, Na verdade não quer ver, o que Deus quer en mostrar, realidad no lo quiere ver. Lo que quiere enseñarnos, o que é? ¿qué es? O que Ele quer mostrar a partir da igreja Lo que el Señor quiere enseñar desde la iglesia é o seu Filho. es su Hijo. E é um segredo maravilhoso aí. Y hay un secreto maravilloso. Pouco a pouco vamos avançando. Poco a poco vamos avanzando. Como diz Enoque, as coisas estão muito Como complicadas. dice Enoch, que las cosas son muy complicadas. Ele já, Están muy ele já complicadas. me perguntou, quando vamos começar a Me ha simplificar? preguntado, ¿cuándo vamos a empezar a santificar? A simplificar. A simplificar. Se o Senhor permitir, talvez na próxima vez. Si el Señor lo permite, igual en la próxima vez. Acho que ainda vamos ter que seguir no assunto tão É. misterioso no qual estamos envolvidos. Creo que tenemos que continuar en el asunto tan misterioso que estamos envolvidos. Mas os assuntos práticos os irmãos podem compartilhar junto todos os dias. Pero los asuntos prácticos los hermanos pueden compartir todos los días. O assunto é que a carga do nosso El espírito asunto es que la carga del Espíritu e en ainda nosotros tocar nesse aspecto mais essencial. es tocar en este aspecto más É esencial. como aquele rio que sai do jardim Es dela. como el río que baja del jardín. Ele é apenas del- um rio. Es apenas un río. Esse é o padrão essencial. Este es el patrón esencial. Mas depois ele se transforma Pero em después braços no plural. se torna Em braços no plural. brazos. En el Porque assim é a plural. obra de Deus. Así es la obra de Dios. Começa desde o Espírito, Empieza desde el Espíritu, começa em Deus mesmo en Dios mismo, e depois vai tomando muitas formas. y después va tomando muchas formas. Por isso que diz Efésios 3:10, Por eso Efesios 6:10 para dice, que, ¿para qué? para que agora Ahora a multiforme la multiforme sabedoria de Deus. sabiduría de E Dios. vocês sabem que essa sabedoria é personificada. Tú sabes que esta sabiduría personificada Esse é o próprio Cristo. es el propio As Cristo. muitas formas. Las muchas Vê formas. que sai de uma única forma, Sale de una única da forma própria pessoa e de la obra, propia persona y obra para muitas para formas, muchas formas, para muitas complexidades. muchas complejidades. Eu acredito, irmão, firmemente, Yo creo, hermanos, que a firmemente igreja, que la iglesia bíblica, ela tem ella tiene respostas para respuestas todas as demandas sociais. para todas las demandas sociales. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Si la Biblia es la palabra de precisa Dios, dar resposta a necesita tudo. dar respuesta a Mas sabe todo. quem dá essa resposta? Mas ¿sabe quién nos da esta respuesta? A igreja. La iglesia. Se a Bíblia está dentro dela. Si la Biblia está dentro Se de é uma ella, igreja cristocêntrica, si es una iglesia se, cristocéntrica, como tudo está depositado em Cristo, como todo está en Cristo, então essa igreja terá tudo para entonces falar. esa iglesia tendrá todo para hablar. Se ela não tem a Cristo Si como ella no centro, tiene a Cristo como centro, a sua proposta su propuesta é apenas uma ênfase, uma es coisa una específica. énfasis a algo específico. Não é assim que acontece? ¿No es así que pasa? Vocês já observaram o que nos divide? ¿Ya habéis observado lo que nos divide? São ênfases. Son énfasis. Nunca é Cristo. Nunca es Cristo. Esse irmão acha que deve se vestir dessa Este forma. hermano cree que se debe vestir de tal forma. Então ele cria uma igreja, Entonces crea una iglesia, ainda que ele nem morreu e nem hace ressuscitou una por iglesia ninguém. aunque no haya muerto ni resucitado por Mas nadie, ele faz uma igreja dele, pero hace una iglesia de onde él, as pessoas se vistam dessa donde forma. las personas se visten de tal forma. Mas outro irmão Pero otro crê hermano que as coisas devem ser mais soltas. cree que las cosas deben ser más libres. Então o que é que ele faz? Entonces, ¿qué hace? Cria uma igreja para ele. Crea otra iglesia para él. E o que mais tem nessa igreja? ¿Qué más tiene en esta Muitas iglesia? coisas que esse irmão aprendeu. Muchas cosas que este hermano ha aprendido, Acrescentado aquilo que ele discorda desse. ha añadido a lo que él discorda del otro que habíamos esse, hablado esse, antes. esse tem sido um grande problema. Este es el gran problema. Agora vou dizer para você, Ahora voy a decir,
uma e coisa para vosotros. mim primeiro que falo, Para mim também que hablo, que nós que nosotros somos agora que corremos um grande perigo. somos los que corremos el gran O riesgo. que é a visão da igreja para você? ¿Qué es la visión de la O iglesia que é a para visão do vosotros? propósito eterno? ¿Qué es la visión del propósito eterno de Dios para vosotros? Porque nós temos uma nova visão no nosso tempo, Porque tenemos una nueva visión en este tiempo, onde tudo que está errado no sistema donde todo lo que está equivocado en el sistema, só não resta fazer uma coisa: solo nos queda hacer una cosa, viver contra tudo isso. vivir contra todo ello. E aí estamos no propósito da vontade Entonces de Deus. estamos en el propósito y en la voluntad de Dios. Esse é o equívoco do momento. Entonces este es el equívoco del O momento. propósito de Deus não tem nada a ver com El isso. propósito de Dios no tiene nada que ver Então, se con no eso. sistema religioso Entonces en el sistema religioso existe lá um pastor hay un pastor que não age de maneira correta, que no tiene hechos correctos. então o que fazemos aqui entre nós? Entonces, ¿qué hacemos aquí entre nosotros? Tiramos os pastores, Quitamos los pastores, porque temos que ter pastores. porque no tenemos que tener Mas pastores. o que você está fazendo Mas lo que tú estás haciendo é uma visão bíblica que o Espírito Santo está te conduzindo? es una visión bíblica que el Espíritu Santo te ha Ou conducido. você está apenas numa posição antagônica O estás en una posición ao antagónica que está acontecendo no a sistema lo que está religioso? haciendo a lo que se está haciendo en el sistema Irmão, religioso. nós não temos ideia das sutilezas do diabo. Hermano, no tenemos idea de la sigileza del diablo. Às vezes achamos que o diabo vem só com as coisas profanas. Algunas veces creemos que el diablo viene con las cosas Não, profanas. irmão, o diabo é muito religioso. El diablo es muy religioso. E se você saiu da religião, Y vamos si tú has colocar assim, salido de la se religión, você crê que você saiu, si tú crees que has salido de porque ahí, na verdade eu não creio. porque en realidad yo no creo. O que eu creio, sabe o que é? Lo que creo, ¿sabe qué É es? que a apostasia entrou. Que la apostasía ha A entrado. palavra, essa é uma palavra cumprida. Es una palabra cumplida. E se o corpo, E se o corpo- e se os irmãos de uma maneira Si geral los se hermanos de apostataram, manera general se han apostatado, eu não posso dizer que eu estou sozinho do outro lado. yo no puedo decir que estoy solito. Porque al se otro somos lado. um só corpo, Porque irmão, si somos un solo cuerpo, então se alguns se desviaram, entonces si algunos se eu não desviaron, posso dizer que eu pertenço ao corpo. yo no puedo decir que pertenezco a otro Então cuerpo. todos temos que sofrer o mesmo Todos processo. tenemos que sufrir el mismo E proceso. aguardar que o Espírito Santo nos leve até que cheguemos. Y esperar que el Espíritu nos lleve hasta que lleguemos. Isso é muito sério, irmão. Es muy serio, hermano. Isto é muito, muito sério. Es muy Isso serio. é uma sutileza Es una sigileza para que deixemos a para Bíblia que dejemos la e palabra passemos a praticar y pasemos a practicar, tudo aquilo que praticar contra practicar con tudo cuenta aquilo que o sistema faz. todo lo que el sistema hace. É uma nova forma do protestantismo. Es na una Terra. nueva forma del Porque protestantismo. o que fazem os hoy. protestantes? ¿Qué hacen los Eles protestantes hoy? protestaram contra o sistema religioso. Ellos han protestado contra el sistema religioso. E agora qual é a nossa função? ¿Y ahora cuál es nuestra función? Nós vimos o corpo de Cristo? Hemos visto el cuerpo de Cristo. Maravilha, vemos. Que maravilha, Então o que hemos temos visto. que fazer? ¿Qué tenemos que hacer? Protestar contra os protestantes. Protestar contra los protestantes. Ai, irmão, vamos ficar emaranhados. Ahí, hermanos, vamos a estar ahí Vamos ficar enredados, enrolados aí. enrollados. Irmãos, temos que olhar para a palavra de Deus. Tenemos que mirar hacia la palabra de Então, Dios. nada fora é exemplo para nós. Nada que está fuera Nós es temos ejemplo que para olhar o nosotros. exemplo Tenemos que bíblico. mirar el ejemplo bíblico. Não importa quem falou. No importa quién ha Não dicho. importa quem seja o profeta de No fora que importa falou. quién sea el profeta Não que esté importa fuera. quanto ele exerce de influência No sobre a sua importa vida. cuánta influencia él tiene sobre tu vida. Cuidado com isso. Cuidado con esto. Nós temos que ser cristocêntricos, Tenemos que ser cristocéntricos, bíblicos bíblicos e então espirituais. y entonces espirituales. Se essa ordem não ocupa a nossa Si esta vida, orden no está en nuestra nós vida, podemos estar numa nova onda, estamos en una otra onda, que daqui a pouco vem outra, que en algún momento vendrá e aí você otra, fala, assim já não é. y así tú ya no puedes es. decir, así ya no es, Já quero uma outra coisa. quiero ahora otra cosa. Assim nós temos vivido dentro do cristianismo. Así estamos viviendo dentro del cristianismo. É uma palavra estranha de falar, Es una palabra extraña mas para vamos dizer que decir, na vida cristã essa é a realidade do que pero estamos podemos vivendo decir hoje. que es una realidad lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué estamos viviendo hoy? Temos Esta que es ser una realidad. cuidadosos, irmãos. Tenemos que ser Não vamos cuidadosos. ficar estribados no nosso próprio entendimento. No nos quedemos estribados, Atascado. atascados en nuestro propio entendimiento. Vamos nos colocar como um vaso vazio, Tenemos que ponernos como un vaso vacío para que o Senhor mesmo encha. para que el Señor pueda llenar. Encher, encher, Llenar, encher llenar, durante llenar. os dias da nossa peregrinação nessa terra. Durante todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra. Se você acha que viu tudo, Si tú crees que has visto todo, você não viu nada. tú no has visto nada. O que é ver? ¿Qué es ver? É continuar vendo. Es continuar viendo.
Temos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Por favor, irmãos, sejam cuidadosos. Por favor, hermanos, ser cuidadosos. Nós temos dentro de nós algo que luta contra Nosotros nós mesmos. tenemos algo dentro de nosotros que pelea contra nosotros mismos. Então vamos ser cuidadosos. Entonces tenemos que ser muy Vamos cuidadosos. temer a Deus Tenemos que temer a e Dios andar na sua y presença. andar en su presencia. Amém? Amém. Irmãos, não sei se paramos, se seguimos um pouco mais, vocês que... Damos E depois 5 minutos para beber y tal, y continuamos un poquito más.